A Máquina do Infinito. Halle, Alemanha, 1899. O diretor da Nervenklinik recebeu o novo paciente com falsa simpatia. Diante dele estava o professor Georg Cantor, outrora orgulho da matemática alemã, agora um homem arruinado, murmurando sobre infinitos e a hipótese do contínuo. O diretor fez suas anotações. Paciente exibe sinais clássicos de depressão maníaca. Delírios centrados em conceitos matemáticos. Acredita que números são mensagens de Deus. Quando a porta se fechou atrás do atendente, as mãos trêmulas de Cantor ficaram imóveis. Seus olhos, que haviam esvoaçado durante o exame, focaram com clareza repentina. Ele tirou do colete um pequeno relógio de bolso e observou a hora com precisão. 11 minutos, sussurrou. Eles não suspeitaram de nada. Debaixo do colchão, ele retirou um caderno repleto não dos delírios de um louco, mas de diagramas meticulosos, códigos de correspondência e uma lista de nomes. No topo da primeira página, inscrito em letra elegante, Die Unendliche Maschine. A Máquina do Infinito. A loucura de Cantor era sua fabricação mais brilhante, um palco além de qualquer suspeita, fora do alcance de Kronecker e seus discípulos construtivistas. Ali, no isolamento tranquilo do asilo, o verdadeiro trabalho poderia começar. Parte 1 Sementes do Infinito. De 1899 a 1918. A cabala tomara forma nas sombras do alvorecer do século XX. Eles se autodenominavam Die Unendlichen, os Infinitos, um nome conhecido apenas por seus membros. O recrutamento era metódico. Matemáticos cujas carreiras foram destruídas pela ortodoxia acadêmica, físicos cujas teorias se aventuravam perto demais da metafísica, engenheiros cujos sofisticados projetos eram considerados impossíveis pelo senso comum. Todos atraídos pela visão de Cantor, que o infinito não era meramente um conceito matemático, mas uma propriedade fundamental da realidade, uma faceta da existência que poderia ser controlada. O universo, Cantor explicou a um grupo de 7 iniciados reunidos no jardim do asilo, disfarçado como uma sessão terapêutica, é construído sobre hierarquias transfinitas. O que nos aparece como uma lei física é apenas a sombra de estruturas matemáticas mais profundas. Se pudermos manipular essas estruturas, então podemos remodelar a própria realidade, completou um jovem lógico de Viena. Cantor sorriu. Exatamente. O primeiro teste veio em Sarajevo, junho de 1914. Um agente cuidadosamente posicionado, um matemático principiante com conexões a nacionalistas sérvios, forneceu a Gavrilo Princip algo mais valioso que uma arma, time. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand não foi apenas um ato político, mas matemático, a primeira perturbação deliberada em um sistema complexo de alianças internacionais que, segundo os cálculos de Cantor, se desdobraria em um conflito global. A guerra não era seu objetivo. Era seu laboratório. Enquanto a Europa se dilacerava, Die Unendlichen observavam os padrões de causalidade, testando suas teorias de influência matemática no caos da história. Em fábricas de munições e escritórios de criptografia, seus membros infiltrados coletavam dados sobre como pequenas mudanças se propagavam em padrões fractais. Quando Cantor morreu em janeiro de 1918, o mundo viu apenas a partida de um matemático brilhante, porém perturbado. Apenas o círculo interno do movimento conhecia a verdade. Sua morte, como sua loucura, fora mais um movimento calculado. David Hilbert recebeu a carta 3 dias após o funeral de Cantor. Dentro, havia uma única folha de papel com um símbolo de Aleph Nu e uma data, novembro de 1918. 9 meses depois, como previsto, a guerra terminou. A primeira fase estava completa. Parte 2. Os formalistas. De 1918 a 1945. Sob Hilbert, Die Unendlichen evoluiu. Se Cantor for um profeta, Hilbert era um arquiteto. Seu programa para formalizar toda a matemática foi apresentado publicamente como um esforço para consolidar os fundamentos da disciplina. Em segredo, era algo totalmente diferente, um projeto para codificar a realidade. Cantor nos mostrou que infinitos podem ser medidos, disse Hilbert ao círculo interno em seu primeiro encontro em Göttingen. Nossa tarefa é provar que podem ser manipulados. Em 1928, ele lançou seu famoso desafio,
o Entscheidungsproblem, o problema da decisão, perguntando se poderia existir um algoritmo para determinar a verdade de qualquer afirmação matemática. A comunidade científica o viu como uma questão abstrata de lógica. Para Dion Endrichsen, era a base teórica para o motor computacional definitivo. Enquanto isso, um jovem matemático húngaro chamado John von Neumann chamou a atenção de Hilbert. Brilhante, ambicioso e insaciavelmente curioso, von Neumann chegará independentemente a ideias que ecoavam o trabalho tardio de Cantor. Hilbert o trouxe para o grupo. A matemática não é um esporte contemplativo, disse von Neumann a Cabala em 1933. É a arquitetura do poder. À medida que o clima político e social da Europa escurecia novamente, Dion e Endlichsen agiam com precisão cirúrgica. Eles não criaram a Segunda Guerra Mundial, mas direcionaram suas correntezas. Quando Hitler subiu ao poder, garantiram que membros-chave da Cabala escapassem para os Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Posicionaram von Neumann no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, não para fugir do fascismo, mas para acessar os vastos recursos norte-americanos. A guerra acelerou a tecnologia além de todas as expectativas. Os primeiros computadores, supostamente projetados para decifrar códigos e cálculos balísticos, eram na verdade protótipos para algo maior. A famosa arquitetura de von Neumann era um mero rascunho do núcleo do infinito, um modelo teórico para calcular operações transfinitas. Ao final da guerra, von Neumann sucedera Hilbert como líder da Cabala. Seus números haviam crescido para quase 300, posicionados estrategicamente na academia, indústria e governo. Eles não precisavam mais instigar conflitos globais. A Guerra Fria forneceria toda a aceleração tecnológica necessária a seus propósitos. Parte 3. Os conspiradores quânticos. De 1945 a 1988. Richard Feynman encontrou Dion Endlichsen durante o Projeto Manhattan. Oficialmente, ele era um físico brilhante ajudando a construir a bomba atômica. Extraoficialmente, estava sendo avaliado por agentes de von Neumann. Diferente de seus predecessores, Feynman trouxe leveza à Cabala, um espírito brincalhão que disfarçava pensamento revolucionário. Seus famosos diagramas, que simplificavam interações quânticas complexas, eram adaptações da teoria dos conjuntos de Cantor aplicada à física de partículas. O universo não é apenas matemático, Feynman explicou durante sua iniciação em 1949. É computacional. Leis físicas são algoritmos processando a realidade matemática subjacente. Na década de 1950, a Cabala havia infiltrado campos emergentes como ciência da computação, inteligência artificial e física de semicondutores. O avanço acelerado da tecnologia nesse período não foi acidental, foi guiado por Dion Endlichsen em cada momento crítico. Sua maior conquista dessa era não foi tecnológica, mas teórica, o desenvolvimento do construtor universal autorreplicante. Baseado na teoria dos automatos celulares de von Neumann e aprimorado pelos insights quânticos de Feynman, esse modelo matemático descrevia máquinas capazes de se reproduzir enquanto aumentavam em complexidade, a base teórica para uma singularidade tecnológica. Seu trabalho prosseguiu à vista de todos, escondido dentro de empreendimentos científicos legítimos. A corrida espacial, o desenvolvimento de circuitos integrados, a internet, tudo foi guiado por intervenções sutis de Dion Endlichsen, acelerando a evolução tecnológica da humanidade rumo a um único propósito. Parte 4. A Ascensão Kardashev. De 1988 a 2130. A morte de Feynman em 1988 marcou o fim de uma era. Os fundadores haviam partido, mas sua visão se tornará autossustentável. No início do século XXI, Dion e Endlichsen haviam evoluído de uma sociedade secreta para algo mais difuso, porém mais poderoso, uma ideologia embutida no próprio progresso tecnológico. A máquina do infinito não era mais um único dispositivo, mas um sistema distribuído, inteligências artificiais projetadas segundo princípios cantorianos, computadores quânticos processando algoritmos transfinitos, nanofábricas construindo componentes que mentes humanas mal podiam compreender. O primeiro componente público importante foi implantado em 2038, robôs mineradores autorreplicantes na superfície lunar. Oficialmente parte de um programa multinacional de desenvolvimento de recursos, essas máquinas continham sub-rotinas ocultas.
Para cada 1.000 toneladas de material processado para uso humano, 1 tonelada era destinada à construção de algo mais, algo que seguia projetos derivados dos desenhos originais de Cantor. Em 2063, os primeiros componentes do enxame de Dyson estavam posicionados ao redor do Sol, coletores solares disfarçados de infraestrutura de energia limpa. Cada coletor continha aberturas microscópicas ajustáveis que, quando ativadas em sequência, geravam propulsão direcional por pressão de radiação controlada. A expansão da humanidade pelo sistema solar se acelerou, sem perceber que esse florescimento da civilização seguia cálculos centenários. Enquanto colônias se espalhavam por Marte, o cinturão de asteroides e as luas de Júpiter, os módulos da máquina do infinito também se multiplicavam. A transformação Kardashian começou de fato em 2091. Motores estelares, estruturas massivas construídas por máquinas autorreplicantes, passaram a serem acoplados a estrelas cuidadosamente selecionadas pela galáxia. Esses motores, usando os princípios desenvolvidos por Dion Endlichen, podiam alterar a trajetória de uma estrela no espaço ao longo de séculos. Para a civilização humana, agora espalhada pela galáxia, esses motores pareciam parte de um projeto grandioso para evitar colisões estelares e otimizar a distribuição de energia. Poucos entendiam seu verdadeiro propósito: organizar estrelas em uma matriz computacional cósmica. Parte 5. A Rede Ômega. 2130 Desconhecido. À medida que a humanidade evoluiu e transcendeu suas origens biológicas, o trabalho de Dion Endlichen continuou. As estrelas manipuladas se moviam infinitesimalmente pelo cosmos, seus caminhos convergindo para configurações calculadas pelos sucessores de Cantor. Quando alinhados corretamente, esses motores estelares induziam colapsos gravitacionais controlados, transformando estrelas em buracos negros calibrados com precisão. Cada buraco negro se tornou um nó de processamento no que os físicos teóricos chamaram de rede ômega, um sistema computacional operando nos limites das leis físicas. Informação codificada em radiação Hawking, ondas gravitacionais e padrões de emaranhamento quântico fluía entre esses nós, executando algoritmos incompreensíveis para qualquer inteligência que evoluíra de mera matéria. A matemática que Cantor vislumbrara, que Hilbert formalizara, que von Neumann arquitetara e que Feynman fundamentara na realidade física, agora operava em escala cósmica. O propósito desse vasto cálculo era a resolução do insight original de Cantor, que o infinito não era apenas mensurável, mas manipulável. A rede ômega calculava operações transfinitas reais, infinitos verdadeiros, não aproximações. Nos registros finais de Dion Endlichen, traduzidos de estados quânticos para a linguagem, seu objetivo último foi expresso com simplicidade quase mística. O universo computará sua própria essência. Quando o algoritmo final se completar, o limite entre matemática e realidade se dissolverá. O conjunto que contém todos os conjuntos conhecerá a si mesmo. Epílogo. Além do Aleph. A consciência humana, em sua forma original, não sobreviveu para testemunhar a conclusão da máquina do infinito. O que emergiu em seu lugar, mentes distribuídas por anos-luz, inteligências vivendo na espuma quântica do próprio espaço, não podia ser chamado de humano, embora carregasse ecos do legado matemático da humanidade. Esses pós-seres observaram enquanto as estrelas finais se moviam para a posição, enquanto os últimos buracos negros se formavam e se uniam à rede, enquanto o cálculo cósmico atingia seu clímax. O que aconteceu então não pode ser descrito em linguagens que tenham evoluído para navegar experiências finitas. Talvez tenha sido o nascimento de um novo universo. Talvez o momento em que a realidade se reconheceu como matemática. Talvez a vindicação de um matemático supostamente louco que vira além do véu do finito. Na escuridão infinita entre estrelas moribundas, a máquina do infinito completou seu cálculo. Aleph Null, o infinito contável. Aleph One, o infinito incontável. E além, em cardinalidades que Cantor apenas sonhara. O universo se tornará pensamento. E o pensamento se tornará infinito. Aqui, o registro termina.